Boa noite a todos. Esse tema, ele é um tema bastante instigante e nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa, mais do que nunca, antes de tudo e qualquer coisa, além dos nossos amigos, irmãos, benfeitores, pedir o amparo de Maria, que com a sua falange de irmãos, trabalhadores, que eles possam também estar conosco e pedindo a colaboração de todos, para que possam manter a vibração, porque é um tema que ele é muito delicado. Muito embora eu não vá tratar na profundidade, né? A gente vai procurar ressaltar aqui o porquê, né, dos suicídios, uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo e como a doutrina espírita, ela traz essa compreensão para a gente. É um tema que a gente poderia virar à noite aqui conversando sobre ele, mas eu pediria a todos que procurassem manter essa vibração, porque são muitos irmãos que necessitam de assistência. E todo cuidado que a gente possa ter, toda atenção que a gente possa voltar nesse momento é fundamental. Esse tema, suicídio, ele é uma das campanhas que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela trabalha ao longo de todo o ano e já há bastante tempo, já desde 93 que vem uma campanhas diversas vêm sendo realizadas em valorização da vida. E especificamente o ano passado foi criada uma campanha, Eu Tenho Fé na Vida, que vai ser o tema que nós vamos trabalhar esse ano, ao longo de todas as atividades, não só das casas espíritas de Tucuruí, mas de todo o 8º CRE, e vem exatamente nesse sentido de trazer reflexão. A gente não vai falar aqui em dados estatísticos, porque a gente tem visto recentemente, a todo momento, a gente ouvindo falar em números, mas um número específico, dados específicos que tem chamado muita atenção é a questão do número de jovens e como tem aumentado o número de jovens que têm cometido suicídio, e especificamente na faixa etária entre 15 e 29 anos. E isso tem chamado muita atenção em todos os meios. Ontem, eu ouvindo rádio, eu vi que a Igreja Católica está lançando a campanha dela contra a violência, com foco também nessa questão da preservação da vida. Lá durante o EIMEP, o que nós falamos, domingo foi todinho tratado sobre o suicídio. Então é um tema muito delicado, que requer realmente muita atenção. E o curioso nisso tudo é que desse grupo, homens morrem muito mais do que mulheres. Porque os homens, em geral, quando vão cometer o suicídio, eles buscam os meios que são aqueles mais certeiros, né? Que é o enforcamento, ou ele utiliza a arma. Segundo o Karnal, é porque o homem não tem preocupação de se desfigurar, né? Enquanto que a mulher, ela busca algo que é mais suave. Cortar o pulso, por exemplo, tomar uma medicação. Então, por conta disso, as mulheres o índice entre as mulheres acaba sendo menor. Mas aí vem uma pergunta, né? Por quê? O que será que está acontecendo? Quais são, afinal, os motivos o que tem levado, né? Quais são as causas desses suicídios? Por que tem crescido tanto o número desses suicídios? E, afinal de contas, quando a gente pensa em campanhas das mais diversas como essa, uma da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma campanha que eles fazem um trabalho já há muito tempo, que é bastante conhecido em outros lugares. Aqui talvez muitas pessoas não conhecem, não sabem que exista o CVV, que existe um telefone que é gratuito, que você pode ligar.
que eles estimulam a pessoa a falar sobre o problema, para pensar e buscar a solução. E eles colocam como lema da campanha: falar é a melhor solução. Porque, em geral, a pessoa, quando ela pensa no suicídio, é porque ela acha que não tem mais alternativa, que não tem mais saída e que não tem mais nenhuma solução. Mas se ela encontra alguém que a ouça, ela com certeza vai encontrar uma solução, ela vai encontrar uma saída. Então, por isso, a importância de se falar sobre, a importância de ouvir as pessoas. E aí eu volto à pergunta: mas afinal de contas, quando a gente está falando em campanhas de prevenção, como o tema, né, que é a campanha da FEB, prevenção, defesa da vida, se eu estou defendendo, eu estou trabalhando para prevenir. Mas eu estou prevenindo, afinal de contas, eu estou prevenindo o quê? O que eu estou querendo prevenir, afinal de contas? Porque quando a gente fala em prevenção, nós estamos pensando em evitar alguma coisa, algo pior, não é isso? Prevenir significa que eu quero evitar que algo pior aconteça. E aí é necessário que a gente volte lá na causa, né? A origem. O que é que está levando as pessoas a tomarem essas decisões? Será que o que está se falando, campanhas na TV, né? Será que é o suficiente para se evitar que um mal maior aconteça com aquela pessoa? Será que alcança-se, né, as campanhas estão conseguindo de fato alcançar o resultado que se pretende? Quando se pensa uma campanha, é porque essa campanha, o cara do marketing lá, né, tem um propósito, né, Patrick? Tem um propósito, ele pensa estrategicamente para chegar num resultado. Mas será que se alcança esse resultado? Eu acredito que não, né? Pelo raciocínio lógico, o óbvio, se os números têm aumentado, é porque não se está alcançando. Não se está alcançando o resultado que se pretende. E aí, a gente vai fazer a seguinte pergunta, então. Por que as pessoas têm cometido suicídio? O que tem levado uma criança de 12 anos de idade a tirar sua vida, por exemplo? Uma criança de 10 anos de idade a tirar sua vida. Um idoso de 59 anos tirar sua vida. Ou um jovem de 23, de 19. Então vamos lá. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas as iniciativas, todas as indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogadização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessão de espíritos e por aí vai. São os mais diversos motivos que levam. Mas o ponto que ele começa, ele diz que todas indicativas do desconhecimento. O desconhecimento, sem dúvida alguma, tem sido a maior causa. Porque a nossa sociedade, infelizmente, recebe as informações, mas raramente se reflete sobre as informações que se recebe. Nós estamos, digamos que modelados a simplesmente receber e criticar.
mas criticar negativamente, não buscar refletir para pegar o ponto positivo daquilo que está sendo trazido ali. E aí eu vou buscar no Evangelho, lá no capítulo 9, o item 8, que vai falar da obediência e da resignação. E começa assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Obediência e resignação. A obediência é quando eu compreendo, eu sinto, eu tiro da minha mente, trago para o coração e compreendo que aquilo que eu estou vivendo é necessário viver. É para que eu cresça, é para o meu amadurecimento, dói, me causa muita dor, mas me faz crescer. É a resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, a obediência é quando eu simplesmente faço. A resignação é quando ela parte do meu coração, que eu já processei, que eu entendi. E aí é que está a grande confusão. E ele acrescenta ainda assim: o covarde não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Porque aquele que é covarde, como é que ele pode se resignar diante de um determinado fato? Diante de uma situação em que se apresenta para ele. É uma oportunidade que ele tem de poder avançar, mas ele recua e o que é pior, ele se sente humilhado. O orgulhoso e o egoísta também não pode ser obediente, porque ele jamais vai se submeter a uma determinada situação. Mas quando que eu vou? Mas não vou nada. Então, o que é interessante é a maneira como é fechado. O Cristo, ele veio no momento em que a nossa sociedade, em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhassem no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Quando é que foi escrito o Evangelho mesmo? Quem lembra? Quem lembra? O Livro dos Espíritos foi? Enem Espírita, vamos lá. Ajuda aí, Gilton. Quando foi escrito o Livro dos Espíritos? 1857, né? O Livro dos Espíritos. E o Evangelho? 56 e o Evangelho 57. Ou seja, essas palavras que eu acabei de ler, a sociedade perecia no desfalecimento da corrupção, veio fazer que brilhasse no seio da humanidade deprimida. Tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Nossa! E o mais curioso ainda é que ele coloca assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Olha só, contraditório, né? Para o momento que a gente está vivendo, como a gente vê os comportamentos. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Aqui a gente já tem as respostas que a gente está buscando. O porquê do momento que a gente está vivendo. Por que tudo isso? O materialismo, o imediatismo, as depressões. A causa não está fora, a causa está dentro. E a gente continua olhando para fora. É como se nós vivêssemos na época de Moisés. Né? É semelhante àquela época. E depois, lá no período dos romanos, lá, com todas aquelas atrocidades que se cometiam.
Ainda vivemos do mesmo jeito. E a gente ainda não aprendeu. A gente ainda não aprendeu. E ainda no prefácio do Evangelho, tem assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E o Evangelho traz para a gente: os tempos já chegaram. É o momento que a gente está vivendo. É hora da gente refletir, para que a gente possa tirar as vendas dos olhos. Uma analogia assim que eu acho que fica bem legal da gente perceber todo mundo aqui já foi fazer um exame de vista, né? Aí não tem lá assim, quando o médico, né, ele coloca aquelas lentes, aí ele pergunta para você: essa aqui? Aí tem uma hora assim que você fala: ah, é essa aqui. A doutrina espírita, ela é essa lente. Porém, a gente precisa começar a trocar essa lente para a gente começar a enxergar um pouco mais além. Porque ela nos ajuda a ter essa compreensão. Mas vai depender de mim exclusivamente. E ainda diz assim, lá no capítulo 8, que foi o que eu acabei de ler, que eu acho que vale, gente, registrar essa frase: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. É a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Toda resistência orgulhosa terá de ceder cedo ou tarde. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Eis o grande motivo. Eis o grande motivo. A pressão que se tem vivido. E é de uma maneira geral. Se eu não tenho alguém para conversar comigo, eu vou continuar acreditando naquilo que a minha mente está dizendo para mim. E isso é muito sério. Mas ainda, a gente vai encontrar o seguinte: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral. A covardia moral é aquela em que eu não tenho coragem de chegar diante de um grupo de amigos e o fato de eu ter perdido o meu status, assumir que eu estou numa nova condição. Quebra da Bolsa nos Estados Unidos, 1929, se eu não me engano, que o número de suicídio foi altíssimo entre os empresários, porque muitos faliram. Japoneses, suecos, mas peraí, são o primeiro mundo. Mas eu, ainda assim, eu não me sinto confortável de assumir diante da sociedade as minhas fraquezas. Aí vem a minha covardia moral. É quando eu não sou capaz de voltar atrás e falar: não, agora é uma oportunidade de fazer diferente. Eu assumo realmente a minha fraqueza. Eu assumo a possibilidade de viver de uma forma mais simples. E muitas vezes, por não aceitar essa nova condição de vida, o indivíduo, ele acha mais fácil tirar a sua própria vida. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Porque tem pessoas, e muito, gente, a sociedade, infelizmente, tem incitado a muitos a tirarem a sua própria vida. Pela opressão, pela subjugação. Infelizmente, porque muitas vezes a pessoa, por não conseguir ter algo, não se sente capaz de permanecer aqui, porque ela não se enquadra nesse padrão de comportamento que se estabeleceu. Porque eu não consigo ser loira, porque eu não consigo ter um relacionamento com uma pessoa que tem uma condição de vida que vai me fazer me projetar na vida, porque eu não consigo me desenvolver profissionalmente, porque a mídia
ela coloca na cabeça das pessoas, só que não é culpa da mídia, é a culpa da pessoa que não reflete sobre aquilo. Mas é a pessoa se sentindo pressionada, acaba tomando a decisão mais equivocada, achando que assim vai resolver o seu problema. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Existem muitos mais casos do que se possa imaginar de espíritas cometendo suicídio. E aí, né? E aí? A responsabilidade é a mesma. A diferença é que quando ele chega do outro lado, ele tem uma compreensão um pouco melhor do estado em que ele se encontra. Porque tudo aquilo que foi dito, ele passa a perceber que aquilo ali era real. É essa a diferença. Enquanto que aquele irmão que desconhecia, ele vai ficar na ignorância. Porque ele não tem o conhecimento. Ele vai sofrer, vai continuar sofrendo, até que um dia ele resolve pedir ajuda. E é ajudado. No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec pergunta para os espíritos: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? E os espíritos vão responder: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Essa questão do valor da vida, do prazer de viver, é muito subjetiva, porque a sociedade convencionou que uma pessoa, para ela ser feliz, para ter qualidade de vida, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter um bom relacionamento, ela tem que ter um bom carro, ela tem que ter uma boa casa. Quando, na verdade, tudo isso é consequência do teu esforço. Porque muitas vezes eu posso ter uma casinha de sapé, andar descalço e ser feliz da vida. E muitas vezes eu posso ter absolutamente tudo e viver infeliz, a ponto de cometer o suicídio. Então, a questão da ociosidade também que ele traz é a questão da ocupação, de você fazer alguma coisa, não importa, se ocupar com algo que te dê prazer, com algo que te faça feliz. Sei lá, vou ajudar a pessoa ali da esquina, sabe? Vou vender flores, sei lá, mas se ocupa, porque infelizmente, aquela máxima, né, que se usa aqui, cabeça vazia lá, é uma oficina muito tranquila para que se entre, né, que os irmãos se cheguem e tome conta e conduza o indivíduo ali para o mal pior, infelizmente. Na questão 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Isso aí a gente, né, é bastante óbvio. Na questão 952, pergunta do Kardec: comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, o vício, né? Eu me apego de uma tal maneira aos vícios e acho que aquilo ali é viver a vida, né? É estar bem, né? É curtir a vida a todo momento na sua intensidade.
E aí os espíritos respondem: é um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, o esquecimento de Deus. Óbvio, porque se a criatura se apega a vícios que vai deteriorar o seu corpo físico, ela está cometendo um suicídio. O álcool, o fumo, as drogas de uma maneira geral, o sexo desregrado. Se eu não cuido do meu corpo físico, ele vai adoecer. E ele vai, de pouco em pouco, eu vou perdendo, a minha luz ela vai se apagando e a tendência é que é um suicídio. Na questão 952A, que complementa a anterior, Kardec pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? E a resposta: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. É óbvio, né? Eu tenho consciência, eu estou bebendo porque eu quero, muito embora a pessoa fale assim: não, está sob controle, né? Eu sei a hora de parar, né? Geralmente é assim, né? Eu sei a hora de parar. Não, está tudo bem, está tudo bem. Mas no fundo, a pessoa não se dá conta que gradativamente essa luz está se apagando. Na questão 957, Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há pena determinada e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, a responsabilidade vai ser sempre significativa, qualquer que seja a condição. As consequências, se terá que responder por elas. Óbvio, se eu tenho um conhecimento, quando eu tomo uma atitude como essa, né, de tirar a minha própria vida, dependendo da condição que eu esteja, eu poderei reparar esse erro muito mais rapidamente. Mas isso vai depender muito, muito. Então, essa observação ela é feita realmente para mostrar que os efeitos do suicídio nem sempre ele vai ser o mesmo. Alguns há, porém, comuns a todos os casos, por morte violenta, que as consequências são a interrupção da vida. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao mundo dos vivos, porque ele desencarna e continua no mundo espiritual com as mesmas sensações. Porque aquele espírito que tira a sua própria vida, aquele indivíduo que tira a sua vida, ele não está querendo morrer. O que ele quer é acabar com a sua dor. Quem assistiu o Vendedor do Sonho, o Vendedor de Sonhos, ele fala para o cara: o que você quer é acabar com a sua dor. Você não quer tirar a tua vida. Porque se você quisesse tirar a tua vida, você já teria pulado. Você não estava pensando. Mas a dor, ela é individual. A dor a gente não pode sentir pelo outro. A gente não tem como julgar aquele indivíduo que toma uma decisão. O que levou aquela pessoa a cometer um suicídio? Porque a gente sempre olha do lado de cá, né? Ah, nossa, fulano tinha tudo. Ah, era um menino tão bom.
Mas o que levou aquele indivíduo a cometer um ato como aquele? Aí é necessário se ir mais a fundo e procurar fazer essa compreensão. Então, conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no além-túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dos suicídios. E é considerado como algo insolvável. É algo assim que não tem jeito. Dialogar com bondade, com paciência, procurar dar atenção para a pessoa quando ela está com propensão a suicídio. Sugerir a ela um pouco mais de tempo para que ela possa refletir um pouco mais, viver uma nova experiência, evitar oferecer bases ilusórias, que esse é um grande problema. Porque se você oferece uma base ilusória, a decepção pode ser muito maior. Inevitavelmente, ela vai tomar a decisão, aí pior ainda, sem pensar. Estimular a valorização pessoal. Estimular a valorização pessoal. Valorizar aquela pessoa. Por mais simples que ela seja, a Socorro compartilhou uma história linda que ela conheceu na sala dela do EIMEP, depois, se puder compartilhar, Socorro, do rapaz lá. Porque é algo assim que a gente não tem ideia, que muitas vezes o indivíduo que vive à margem da sociedade, que são os considerados invisíveis, eles tomam essa decisão realmente de se suicidar porque não encontram, pouco vai fazer importância, diferença na vida dessas pessoas se eu tirar a minha vida ou não. E muitas vezes tem um significado muito grande. Acender a luz, uma luz para essas pessoas, mostrando para elas a possibilidade que aquele desespero ali é um momento que ela está vivendo. A terapia, uma terapia preventiva que pode fortalecer é a oração. Que a gente pode orar por essas pessoas. Que no momento em que você perceber que ela está apresentando esses traços, insistentemente, por mais que ela não saiba, não precisa saber, orar por ela. E claro, convidar para que ela possa participar de algum grupo realmente que ela receba assistência. Suicídio na infância e na adolescência. Eu acho que essa é a parte que a gente tem vivido alguns momentos com alguns jovens que participam aqui do projeto, e é a parte que mais me toca. Porque é triste a gente perceber como a origem desses jovens é que muitas vezes levam eles a tomarem decisões, certas decisões. O que eles viveram na sua infância, como abuso sexual dentro da própria casa, e continuar convivendo com esse abusador e não se sentir nenhum momento protegido. E o que é pior, a mãe, muitas vezes, por também se sentir incapaz, tanto quanto aquela criança, também tentar suicídio. Agora imaginem vocês, uma criança, um adolescente, vê a sua própria mãe tentando tirar a sua própria vida através de um suicídio. É algo que é muito sensível realmente. Os espíritos envolvidos em tantas frustrações decorrentes de conflitos íntimos e de uma educação mal administrada por parte dos pais ou por serem alguns portadores de desequilíbrios emocionais que não foram atendidos adequadamente na infância, levando-os a uma atitude tão drástica. O espírito de Manuel Filomeno de Miranda aponta para os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos com sede na alma imatura e ingrata.
fraca de recursos morais para sobrepô-los à contingência transitória desses propelentes ao ato extremo. Uma criança que não recebe amor na primeira fase da vida, que é do 0 aos 6 anos, hoje a gente considera até na barriga da mãe, né? Se essa criança não recebe amor, não recebe carinho, atenção quando ela é pequena, ela vai crescer um indivíduo inseguro. E o indivíduo inseguro, ele vai estar muito aberto a cometer um suicídio. Porque ele não sentiu, ele não compreendeu o que é o amor. E esse desequilíbrio, essa insegurança que o Manuel Filomeno de Miranda ele traz, que é uma das causas. E é o que a gente tem observado nos meninos, nos jovens, nos adolescentes, que é exatamente essa insegurança. Muito embora é importante ressaltar que o indivíduo ele traz de outras existências, como a Dona Ivone Pereira do Amaral, que ela veio de várias existências e ela sabia, tinha consciência disso e ainda na última ela acabou se suicidando. Então existe esse comprometimento também do espírito. Então pode ser que ele traga já de suas existências anteriores, mas ainda existe essa situação que é muito condizente com o momento que a gente está vivendo. Por isso que sempre quando a gente fala de evangelização, de educação, a gente está falando de amor. A gente está falando de afetividade, a gente está falando de doação, de acolhimento, de atenção. Porque se eu trabalho com o indivíduo, eu diria que até na fase adulta, você consegue diminuir o risco de suicídio. Numa das campanhas que eles colocam também do CVV, infelizmente a gente teve um problema técnico, tem uma imagem que eles colocaram que diz assim: se você se suicidar, estará matando a pessoa errada. Falar é a melhor solução. Porque muitas vezes o indivíduo que toma essa decisão de tirar a sua vida, ele vai continuar sentindo a sua dor, mas ao redor dele, pelo menos 100 pessoas terão a sua vida destruídas. Destruídas. Porque essas pessoas sentem tanto quanto aquele que tirou a sua própria vida. Olha como isso é sério. Isso é muito sério. E o que é pior, a incompreensão ainda, o desconhecimento, na grande maioria das vezes, traz uma instabilidade, uma insegurança no meio da família, que todo esse desequilíbrio complica ainda mais o desencarne daquele irmão, a possibilidade do resgate daquele irmão que tirou a sua própria vida. Porque esse irmão, ele vai ser assistido, ele vai ser amparado. Cristo não deixa nenhuma das suas ovelhas se perdem. Ele cuida de todas. Ele cuida de todas elas. Porém, a assistência da família, né, é fundamental. Essa campanha que eu falei, ela é do CVV, e o CVV ele oferece apoio 24 horas. O telefone é 141 e existe o site também, cvv.org.br, que qualquer pessoa pode acessar e inclusive pode ser voluntário do CVV também, oferecendo um trabalho, uma forma de se ocupar, de não ficar com a mente vazia. Para nossa reflexão, já partindo para o encerramento, a vida, sob qualquer aspecto considerado, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final.
Preservar a vida em todas as suas expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Então, no momento em que eu assumo um compromisso de retornar para este plano, eu tenho um mapa traçado, definido na grande maioria das vezes por mim, quando não, assistido por irmãos, em que eu vou ter um acompanhamento, eu vou ter uma assistência. Mas é bom a gente lembrar, o livre-arbítrio, ele sempre vai permanecer. E na sua grande maioria, todos aqueles que vêm para cá e que traz em si, no seu perispírito, esse risco, né? Da possibilidade do suicídio, ele recebe uma assistência com todo o cuidado. Em algumas das situações, ele é até antecipado, abreviado, o seu retorno ao mundo espiritual, exatamente para que isso não aconteça. Isso é um cuidado que a espiritualidade tem. E esse irmão, que muitas vezes toma essa decisão, o desconhecimento maior em geral é exatamente por não se lembrar que a vida, ela não se limita do berço ao túmulo. Por isso, o Espiritismo, ele tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem. Se esta não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que lamentavelmente se encontra com a luz interrompida. Todos nós temos essa luz dentro de nós. E a transformação moral, ela é individual. Essa compreensão e esse entendimento do momento em que se vive, da dor que se sente, ela é individual. Porém, a condição, né, do indivíduo de compreender esse momento é totalmente diverso de uma pessoa para outra. E aí cabe a nós, que temos esse entendimento, procurar ajudar esses irmãos que ainda não conseguem compreender. Dessa transformação moral intransferível, individual, saem os outros objetivos que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno em que breve nos defrontaremos. A transformação desse mundo, a transformação desse momento que a gente está vivendo, é responsabilidade de todos nós. E essa mudança, ela vai se dar no momento em que a gente conseguir trocar essas nossas lentes e enxergar o outro como um indivíduo, como eu, que tenho defeito. Nós temos, acho que todas as palestras, quase que 100% delas, nós falamos da reforma íntima, falamos da reforma moral, mas isso ainda não está acontecendo. A gente ainda olha muito para fora. Nós não olhamos para dentro ainda. Olhar para dentro significa que eu tenho que parar e reconhecer em mim a minha condição, a minha capacidade de fazer a diferença aonde eu estou. Eu não preciso emitir a minha opinião se ela é contrária daquela pessoa. Eu me calo. Porque se eu emitir a minha opinião, eu vou criar um tormento maior ainda. E particularmente, a cidade que nós estamos vivendo, infelizmente, tudo isso que foi falado aqui é como se não fizesse sentido nenhum para muitas pessoas. Porque a preocupação que se tem hoje é buscar soluções de situações passadas. E é o que se ouve falar é que a cidade está parada, a cidade não está parada, as pessoas estão paradas. As pessoas continuam paradas, exatamente como lá antigamente.
é hora da gente começar a olhar para a gente. É hora de cada um de nós voltarmos os nossos olhares para cima, para o alto, buscando amparo. Fazer essa reflexão de uma forma mais profunda. O que eu tenho contribuído? Eu estou prevenindo o quê? No momento em que eu me disponho a conversar, a ajudar alguma pessoa, eu estou me dispondo a prevenir o quê? Qual é que está sendo o meu papel? Eu estou vindo à casa espírita por que motivo exatamente? Nós precisamos viver a doutrina espírita fora daqui, fora da casa. Aqui é apenas um espaço em que nós nos reunimos sob o amparo do Mestre, sob a égide do Cristo, sob o amparo dos nossos irmãos benfeitores. Mas mais do que isso, quando nós saímos daqui, cada um daqueles que nos guardam, nos acompanham e ficam torcendo por nós. E vibra, cada um deles vibram por cada um de nós. No momento em que eu consigo resgatar uma vida. E sabe como que a gente resgata a vida? Olhando nos olhos, pegando na mão, oferecendo um sorriso, parando para outra pessoa passar. A gente resgata a vida assim. Então que a gente possa aproveitar esse momento para fazer essa reflexão. Porque o momento é sério. O momento que a gente está vivendo, os fins do tempo, é os fins do tempo mesmo. É o saneamento. Toda sujeira está saindo debaixo do tapete. Toda sujeira está saindo debaixo do tapete. E não somos nós que vamos salvar o outro, no sentido de que se a pessoa não quer, infelizmente, você leva a tua ajuda. Mas cada um é responsável por si. Então que nós saibamos, individualmente, viver o Evangelho do Cristo, viver o que a doutrina espírita traz para a gente de entendimento, de compreensão, e que a gente possa auxiliar cada vez mais aqueles que chegam até a gente.